Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso novo projeto. Que maravilha, que espetáculo! Que espetáculo! Vamos esperar aí que o senhor YouTube avise a galera. Muito bem, muito bem, muito bem. Só confirmando aqui se tá tudo certo, tudo bonitinho. Sim, tá tudo funcionando. Ok. Galera que estiver entrando aqui, assim que você entrar aqui, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita neste canal, se inscreva, porque este é o nosso canal oficial do projeto do marketing digital, da Octoritas Digitales, da minha nova empresa. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e não se esqueçam de se inscrever no canal. Luiz, boa tarde. Patrícia, bom dia! Bom dia! Tô aqui controlando, tá tudo certinho, o áudio tá bom, muito bem. Que maravilha, que espetáculo esse nosso início. Bom dia, meu amor! Que bom, tô muito feliz porque hoje começa oficialmente o nosso podcast, a gravação do nosso podcast. Então, eu vou explicar como vão funcionar aqui estas nossas lives ao vivo aqui no YouTube, porque existe aqui toda uma série de coisinhas que vão acontecer que eu vou compartilhar com vocês. E, não menos importante, obviamente, a escolha do tema de hoje não foi por acaso. Hoje nós começamos do zero neste podcast e o tema é tudo que hoje é grande já foi pequeno, já começou do zero, já começou do 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, nós vamos falar muitas coisas. Então, é o seguinte, o que vai acontecer? Júlio César, bom dia. O que vai acontecer? Nós vamos ter dois momentos aqui, tá? Então, nós vamos ter essa interação inicial aqui. Carol, bom dia. Nós vamos ter essa interação inicial que vai durar alguns minutinhos para verificar se tá tudo certo, tudo bonitinho, se vocês estão me ouvindo bem. Boa tarde, Zenaira. E eu vou bater uma palma aqui e aí nós vamos oficialmente para a parte gravada do podcast. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar daqui a pouco como que tudo vai acontecer, qual é a ideia do projeto. Se você já está na minha newsletter, você já sabe, você já entendeu o objetivo aqui. Mas a galera que ainda não tá, enfim, teremos tempo para tudo isso, tá bom? Então, acho que a gente já pode começar a gravar. Deixa eu só dar Quem ainda não deu oi, dá um oi aí. Que eu sei que tem mais gente ao vivo e que não deu oi. Fátima, bom dia, tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Que felicidade. Que alegria. Deixa eu só confirmar aqui uma outra coisinha. Yes! Show! Vamos lá, ó. Ok? Bora começar? Então vamos lá. Eu vou bater aquela palma que vai ser depois quando eu ver a gravação, eu sei que tem esse plaft, que aí vai ser onde eu vou cortar na gravação e vai começar daqui pra frente, tá bom? Só. Olha que interessante. Absolutamente tudo que hoje é grandioso, um dia começou do mais absoluto zero. E este é o tema do episódio 1 do nosso podcast
Auctoritas Insights. Bem-vindo ao Auctoritas Insights, o podcast oficial da nossa comunidade. O lugar onde você vai transformar o sonho de ter um negócio digital em realidade. E agora com vocês, seu apresentador, mentor, empreendedor e especialista em marketing, Fábio Barbiero. Ah, que espetáculo, que maravilha! Temos vinheta, temos este nosso novo projeto e eu tô muito feliz, muito excited em começar este novo projeto com vocês e o tema não poderia ser diferente. A gente não podia começar um projeto novo sem exemplificar, sem falar, sem comentar essa expressão, esse termo, essa ideia de que tudo que hoje é grandioso, tudo que hoje é grande, tudo que hoje é enorme, não importa, você pode colocar aí na sua ideia, pensa aí no que faz sentido para você, que faz sentido dentro da sua área de atuação. Você pode pegar qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empreendimento, qualquer coisa que hoje é grande, começou do zero. Então alguém teve o start, alguém chegou e falou, ok, vou começar isso, vou começar alguma coisa. E neste nosso podcast, eu vou trazer para vocês, eu pensei, quando eu escrevi este roteiro, que não foi bem um roteiro, tá? Eu não escrevi passo a passo o que eu vou falar aqui para vocês, o que a gente vai conversar, mas eu coloquei aqui alguns tópicos para ir abrindo com vocês, para que vocês entendam e a gente consiga organizar e deixar tudo organizado. Então aqui eu separei com o início de um novo projeto, a excitação de começar algo novo, o período de maturação e uma coisa que alinha e fecha e amarra tudo isso, que é o sentido e o porquê. Então, começando um novo projeto, é normal, é natural. Eu quero aqui já de cara dizer para você que está aí do outro lado pensando, meu Deus, eu quero muito começar um novo projeto, eu quero muito fazer aquilo que está na gaveta, que já há muito tempo eu quero fazer, mas eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, eu tenho medo. E a grande questão, o ponto que eu quero que você enxergue neste momento é o seguinte: o que é que você tem a perder? Porque olha só que interessante. Existem estudos que mostram que as preocupações que a gente tem sobre determinada coisa, não importa qual é essa coisa, normalmente entre 90% e 95% das vezes nunca acontece aquilo que a gente acha que vai acontecer. Tipo, você pode colocar aí, você pode pensar, não, mas eu tô querendo fazer isso, mas eu tenho medo de. 90% das vezes, ou de cada 100 medos, de cada 100 receios que você tem, 9 destes 10 nunca vão acontecer. Então, quando você parte desta ideia, deste pressuposto de que, peraí, então talvez eu esteja overreacting, eu esteja talvez pensando demais e sinto lhe informar, mas normalmente é o seu cérebro, assim como o meu também faz, assim como o cérebro de todo mundo faz, segurar, ficar tentando nos manter naquele quentinho, sabe? Naquela situação que nós estamos, porque afinal de contas, para que a gente vai perder tempo? Meu Deus, não vai gastar mais energia, por favor, fica quietinho onde você tá. Porque o nosso cérebro foi programado para isso, para nos manter sãos e salvos. Ele não entende que a gente não tá feliz com aquela situação, ou a gente não vê a hora de começar algo novo, a gente tem o desejo, a gente tem essa vontade, mas a gente não consegue ir para frente. E é muito louco, porque quantas vezes você que tá aí desse lado, você já se viu nessa situação? Não, olha, eu vou começar a fazer algo. Normalmente a gente faz isso no dia 1º do ano, né? No dia 1º de janeiro eu vou começar
a fazer academia. Eu vou começar a fazer aquele curso que eu preciso fazer. Eu vou começar a me programar para fazer aquela viagem. Eu vou me programar para blá, blá, blá. E aí você, feliz, contente, motivado, motivada. E aí chega o primeiro dia do ano, o que o seu cérebro faz? Ah, não, mas pra quê? Pra que você vai inventar moda? Porque aí, automaticamente, você começa a inventar uma série de desculpas que, na verdade, nós não chamamos de desculpa, né? Nós dizemos, não é desculpa, é uma realidade. Na verdade, não é que eu não quero fazer, é que, olha, apareceu esse outro negócio aqui para fazer, puxa vida, acabou que não vai dar. E aí a gente começa a se boicotar, que é o nosso cérebro dizendo, não, fica quieto, não vai me inventar moda. Então, o início de um novo projeto, ele tem algumas etapas que são muito importantes que você tenha em mente para que dê certo, tá? Então, primeira coisa, se lembre dos motivos que fizeram você querer começar isso. Eu vou dar um exemplo. E o exemplo é este podcast. Por que eu resolvi fazer um podcast? Ou refazer, porque eu já tive um podcast há muitos anos atrás, antes mesmo de ser moda os podcasts no Brasil. Porque eu estive avaliando nas últimas semanas, para ser bem sincero, nos últimos meses, o comportamento do mercado, o comportamento das pessoas. Eu estive estudando muito o comportamento das pessoas que estão ao meu redor, de vocês que estão aqui comigo. Você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, eu tenho acompanhado muito como tem sido a nossa relação, como tem sido a relação das pessoas que produzem conteúdo com as pessoas que consomem conteúdo, porque eu produzo conteúdo, mas eu também sou consumidor de conteúdo. Então eu tenho visto uma série de coisas que vem acontecendo, que as pessoas vão fazendo e por que elas estão fazendo, e aí eu percebi o seguinte, que eu queria um ponto de encontro mais próximo com a minha audiência, mais próximo com as pessoas que estão perto de mim, que estão me acompanhando, de modo que eu conseguisse não só ajudar estas pessoas, servir a minha comunidade, como a gente chama no jargão do marketing, servir a minha comunidade, só que de uma forma inteligente. E aqui é o primeiro convite que eu quero fazer para você. Eu quero que você acompanhe com muita atenção esse nosso primeiro episódio, porque logo daqui a alguns, não sei se vai ser já no segundo episódio, provavelmente sim, ou no terceiro, ou no mais tardar no terceiro, eu vou comentar sobre repurposing. Então, não se preocupa com isso agora, a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu quero só que você entenda o conceito nesse primeiro momento. Eu vim pensando, como que eu posso continuar ajudando as pessoas, continuar levando a minha mensagem para as pessoas, fazer com que essas pessoas coloquem em prática a mensagem que eu estou passando para elas de forma inteligente. Por quê? Porque não sei se você sabe, não sei se você me conhece, me acompanha há muito tempo, eu já produzo conteúdo há mais de 20 anos. Então eu já passei por várias etapas da minha vida. Eu já passei pela etapa de produzir conteúdo em uma única mídia, que foi um blog. Depois, eu passei a produzir conteúdo em um monte de lugar ao mesmo tempo. Então, era blog, escrever artigos para o blog, gravar vídeos para o YouTube, fazer podcasts em áudio, escrever materiais e guias e manuais e um monte de coisa aí, programa ao vivo todos os dias, enfim. Eu já fiz um monte de coisa. E hoje eu percebo que grande parte da minha jornada, tá? Uma grande parte mesmo, foi muito tempo perdido. Não no sentido de ter produzido conteúdo, porque eu sou muito feliz de todo o conteúdo que eu já produzi até hoje, mas olhando em perspectiva, eu consigo enxergar
que eu poderia ter feito muito mais ou feito a mesma coisa com muito menos energia, com muito menos trabalho, de forma mais inteligente. E é aqui que eu quero entrar nisso com você. Você que está aí do outro lado pensando em começar alguma coisa, é muito provável que você esteja parado ou parada, bloqueado ou bloqueada, por pensar demais, por não saber o que fazer, por não saber por onde começar. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento do mundo, um momento histórico, que nós temos acesso a muita informação. E o que parecia ser uma ótima coisa, né? Quando eu lembro de quando a internet surgiu e as conversas eram, meu Deus, olha, essa tecnologia que estão criando pra gente, a gente vai ter muito mais acesso, a gente vai ter acesso a coisas que a gente hoje em dia dificilmente consegue ter, porque eu sou de uma época que a gente tinha que recorrer, se eu tinha que fazer um trabalho de escola, eu tinha que recorrer a uma biblioteca, ou eu tinha que ir na casa de algum amigo que tivesse a enciclopédia, a tal da Barça, ou qualquer outra enciclopédia, para poder pegar estes livros, sentar na minha mesinha, abrir os livros, procurar o material que eu estava precisando para o meu trabalho escolar e escrever naquele papel almaço e aquelas coisas que, se você está se identificando comigo, já mostra bastante o nível de colágeno ou de falta de colágeno que você tem no seu corpo. Porque, afinal de contas, se você é dessa época, você já é mais 30 e eu diria até mais 40. Mas ok, não vem ao caso. O fato é que a gente tinha uma ideia de que a internet ia trazer muita informação e nós nos tornaríamos pessoas mais inteligentes e com muito mais conhecimento, e isso de fato aconteceu. O que nós não prevíamos é que esse excesso de informação ia fazer com que a gente, muitas vezes, bloqueasse. Por quê? Porque hoje você decide começar um projeto, por exemplo, dentro do nosso mundo do marketing digital. E aí você diz, ok, eu quero transformar a minha paixão, eu quero transformar o meu conhecimento em algo, em um produto digital para ajudar outras pessoas. Então eu quero ser remunerada por isso, eu quero ter renda passiva, sei lá, eu quero escrever um blog, um e-book e vender este e-book e ver todo santo dia dinheiro entrando na minha conta bancária. Esse é meu sonho. Então, às vezes, você tem aonde você quer chegar muito claro na mente. Muito claro. Não, eu sei, eu quero ter um e-book, ou um curso, ou uma mentoria, o que quer que seja. Eu quero ter um produto digital, onde eu publico isso, as pessoas olham, compram, aprendem, ficam felizes. Eu fico feliz porque eu tô ganhando dinheiro, e não só ganhando dinheiro, mas vendo outras pessoas felizes através do meu conhecimento, e todo mundo fica feliz. Então, provavelmente a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo neste momento sabe exatamente onde quer chegar, sabe qual é a meta. E aí, quando chega no momento de colocar os pés no chão ou sentar o bumbum na cadeira e dizer, ok, por onde eu começo? Para eu ter este produto ou serviço digital sendo vendido lá e eu tendo esse dinheiro entrando na minha conta, o que eu preciso fazer? Por onde eu preciso começar? E aí vem o bloqueio. Por quê? Porque você vai para a internet, coloca lá no Google, como começar no marketing digital. Como eu crio um produto digital. Aí o primeiro material que você encontra diz: você precisa começar nas redes sociais. Crie um Instagram, crie um perfil no Instagram e comece a publicar. Você tem que publicar pelo menos 3 vezes por dia, 100 stories por dia e mais um bocado de coisas. Aí você pensa, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso no Instagram. Aí você começa a fazer seu Instagram ali, e aí por um acaso você vai dar uma outra procurada ali, outra pesquisada no Google e já aparece uma outra página dizendo, atenção, o Instagram morreu. Não faça mais publicações no Instagram. Afinal de contas, o Instagram está entregando menos de 1% das pessoas que estão lá e que te seguem.
Vá para o YouTube, crie um canal no YouTube e grave vídeos. Você precisa gravar pelo menos 3 vídeos por semana. Esses vídeos têm que ter uma duração de pelo menos 10 minutos e blá, 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 blá. Aí você já coçando a cabeça pensando, mas eu já tinha acabado de criar meu perfil no Instagram, agora eu vou ter que criar um canal no YouTube. Eu não sei nem por onde começar a gravar um vídeo, eu tenho até vergonha de gravar um vídeo. E aí você volta pro Google. E aí a terceira página, o terceiro material te diz: esqueça as redes sociais. O que você precisa é ter um blog onde você vai escrever o seu artigo, as pessoas vão te encontrar, e aí você se vê sentado, sentada, quase com lágrimas nos olhos, olhando e pensando: eu crio um canal no Instagram, no YouTube, um perfil no Instagram, um blog, e aí cada dia que passa, aí você já começa a criar, você já percebe, você sente a ansiedade crescendo. Você só queria ter um produto ou serviço digital. Você só queria ter renda passiva. Você queria pegar o seu conhecimento e entregar para as outras pessoas. Mas de repente você se viu perdido, você se viu perdida, porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, nós vamos, ao longo dessa nossa jornada juntos aqui na Auctoritas Insights, eu vou te explicar, e não só aqui no podcast, mas também no blog, também nas minhas outras plataformas. E aí você vai entender o porquê que eu escolhi este podcast e por que a gente vai falar de repurposing. Porque você consegue fazer, basicamente, muitas coisas de uma única vez. Então, vou te explicar na prática o porquê que eu comecei esse podcast. Por acaso, hoje, eu não escrevi um roteiro, porque é o nosso primeiro podcast, é o nosso primeiro episódio, então eu quero falar sobre o que eu quero falar para você, porém, não foi necessário criar um roteiro. Mas isso é uma exceção. Por quê? Eu vou sempre criar roteiros em texto, ou eu vou pegar o conteúdo do áudio do meu podcast, e já existem inúmeras ferramentas que fazem a transcrição de um vídeo ou de um áudio para texto. O próprio YouTube, quando você coloca um vídeo no YouTube, ele gera uma transcrição para você, que não é perfeita, mas já é um bom começo para você evitar a perda de tempo. Então, venho aqui no YouTube, onde eu estou gravando esse podcast. Provavelmente, muitos de vocês estão ouvindo esse podcast nas plataformas, como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast, não importa. Mas eu escolhi toda semana gravar este podcast no YouTube. Por quê? Porque, primeiro, já tenho um vídeo publicado por semana no YouTube. Então já começa por aí, olha só. Já tem um vídeo. Aí, quando terminar a gravação desse podcast, eu vou sentar, vou extrair o áudio em qualidade, porque eu estou gravando de um microfone profissional, e vou, com o áudio baixado, eu vou colocar isso em todas as plataformas de streaming, utilizando vários serviços que existem por aí. Então, um dia depois, ou até mesmo no mesmo dia, eu já vou ter o áudio desse podcast em várias plataformas de áudio, de podcasts. E aí, como se não bastasse, eu vou pegar a transcrição, que eu já fiz porque eu escrevi um roteiro dependendo do episódio, ou porque eu peguei a transcrição do YouTube ou qualquer outra ferramenta. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer muita coisa de forma muito rápida e, se não gratuito, pagando bem pouquinho. E aí eu vou transformar cada episódio em um artigo do meu blog. Então, percebam que esse desespero, meu Deus, como que eu faço? Olha só que ideia inteligente. Olha só como fazer mais com menos. O trabalho é o mesmo. Eu podia estar aqui fazendo só o áudio desse podcast, gravando só o áudio e depois pegar este áudio, colocar nas plataformas e também fazer a transcrição para o meu blog. Só que como eu tenho habilidade com as câmeras, eu não tenho problema de gravar, eu já tenho canais no YouTube há mais de 15 anos, para mim não é um problema gravar. Então eu consegui adicionar mais uma coisa, né, mais um conteúdo diferente, um formato diferente de conteúdo nessa proposta. Então eu vou ter 3 conteúdos diferentes, que é basicamente áudio, vídeo e texto. E o porquê que isso é tão importante?
Por quê? Você que está aí desse outro lado, se você está me vendo em vídeo, é porque você prefere vídeo, normalmente. Se você está ouvindo o áudio, é porque você já está, ou prefere, ou gosta de ouvir podcasts. E vai ter gente que vai chegar neste áudio ou neste vídeo porque leu o artigo, porque pesquisou no Google sobre como eu começo, ou como é essa história de tudo que hoje é grande um dia começou do zero. De repente a pessoa vai escrever isso e ela vai cair no blog. E lá no meu artigo do blog vai ter: olha só, você sabia que hoje tudo que é grande começou do mais absoluto zero? Pois é, então olha só, hoje eu quero tratar assim, assim, assim. E lá no final, se você quiser, eu vou adicionar. Se você quiser ouvir a gravação do podcast, ou se você quiser ouvir o podcast ou o episódio relacionado a essa nossa conversa, clique aqui. E aí ele já vai poder clicar e ouvir o podcast sem nem sair do meu blog, porque eu já consigo colocar ali a gente chama de embedar, mas eu posso inserir um códigozinho que a pessoa ela vai clicar no play, no próprio artigo ela já vai começar a ouvir. Ou então, ela vai clicar um dos botões, escolha aqui embaixo qual é o seu agregador de podcast preferido. Aí vai aparecer lá o botãozinho do Apple Podcasts, do Spotify, do Deezer, do YouTube Podcasts, etc. Ela vai clicar, vai abrir o programa que ela já está acostumada a ouvir e vai começar a ouvir, então, o podcast. E vão ter episódios, este, por exemplo, não vai ter, porque esse nosso início juntos aqui ainda não é necessário. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu tô aqui com vocês, você tá ouvindo só o áudio desse podcast, ou você tá vendo a gravação em vídeo, e aí eu digo o seguinte: olha só, então para que a gente consiga firmar o conceito de hoje, eu vou dar um presente para vocês. Eu resolvi criar um PDF onde você vai poder fazer XYZ. Como que eu faço para entregar um podcast para alguém, um PDF, perdão, para alguém que está ouvindo um áudio ou assistindo uma gravação, assistindo um vídeo? Eu posso dizer, tá? Olha, entre lá no meu site, fabiobarbeiro.com/episódio tal, por exemplo, tá? E lá você vai encontrar os documentos ou o que eu preparei para você. Ou então, vamos imaginar que em determinado episódio aqui, eu esteja comentando com vocês sobre um site que eu descobri que vai ajudar a sua vida, por exemplo, a fazer esse repurposing que eu estou comentando. Gente, existe um site chamado, sei lá, fabiobarbeiro.com, e lá você consegue encontrar esse serviço que eu estou citando aqui para vocês. Então, percebe que eu consigo, com uma única gravação, eu estou utilizando o meu único slot de tempo, das 8 às 9 da manhã, de uma segunda-feira, por exemplo, hoje, eu estou usando essa 1 hora para produzir um conteúdo que depois eu vou poder colocar em vários lugares. E como se não bastasse, isso daqui por si só já seria espetacular, né? Porque olha a otimização do tempo que nós estamos tendo aqui ao fazer isso e conseguir jogar isso tudo quanto é lugar. Porém, tem uma outra vantagem. Imagine que alguém que está ao vivo comigo durante as gravações me faz uma pergunta ou me fala alguma coisa que vale a pena ali no momento que eu estou conversando, eu olho para a seção de comentários e tem uma pergunta genial. Eu respondo essa pergunta ao vivo. Ou eu trago um pensamento que ficou ótimo no texto, que eu olho e falo, cara, isso ficou muito legal. Eu nem estava imaginando falar sobre isso, mas isso ficou interessante. Eu posso pegar depois no meu vídeo, cortar esta parte da pergunta. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a Domênica me fez uma pergunta sobre, Fábio, o que você acha sobre essa história de criar um blog? Você acha que eu tenho que fazer no WordPress ou você acha que eu tenho que fazer no Blogger? Já começo de forma profissional ou eu faço ainda nas plataformas gratuitas, ainda que o endereço do blog seja estranho e depois eu migro? Aí eu falo, gente, adorei a pergunta da Domênica, então hoje eu quero falar sobre isso.
E ali eu começo toda uma linha de raciocínio e eu respondo uma dúvida. Eu corto esse início depois, corto o final e posso, por exemplo, cortar a minha tela no formato padrão do TikTok e do Instagram e do próprio YouTube Reels, YouTube Shorts, e além de tudo eu ainda consigo gerar conteúdo em cortes, conteúdos pequenos, conteúdos que verdadeiramente vão resolver o problema de alguém, porque imagina que essa pergunta que foi genial pode ser a dúvida de tantas outras pessoas que estão buscando sobre como eu começo um blog, nesse nosso caso específico, eu jogo nas redes sociais. Então ainda existe a possibilidade de alguém, vamos enumerar aqui, me encontrar pelo YouTube, porque eu estou fazendo uma gravação, me encontrar através dos agregadores de podcast, porque a pessoa pode pesquisar lá sobre marketing digital, empreendedorismo, negócios digitais, o que quer que seja, e encontra o meu podcast. A pessoa pode estar digitando no Google sobre como fazer XYZ, ela encontra o meu blog. E no meu blog, que vai ser o meu hub principal, ela encontra links para o meu YouTube, link para o meu Instagram, link para os meus outras redes sociais, incluindo o link para ouvir o podcast. Eu ainda consigo impactar pessoas que estão lá no momento de lazer nas redes sociais, só passando o dedo para cima, e de repente ela topa com Reels, ou topa com um Shorts, ou topa com um vídeo no YouTube, no TikTok, curto, que resolveu o problema dela, porque aí a pessoa não está pesquisando sobre especificamente um tema, mas querendo a ajuda, a resposta de um problema específico, ela recebe a ajuda daquele problema específico, vai querer saber mais sobre quem que está falando sobre aquilo, e aí ela começa e ela entra no meu mundo, ela entra no que eu chamo da nossa comunidade, a comunidade das pessoas que estão aqui para aprender a transformar a sua paixão num produto digital e ser bem remunerados e remuneradas por isso. Então, olha só, já no primeiro episódio eu já queria trazer todo esse conceito para vocês, para dizer que normalmente as coisas, elas são mais fáceis do que parece. A grande questão é você não perder tempo pensando demais quando você começa um novo projeto. Só vai. Faça um planejamento inteligente, onde eu quero fazer isso. Eu quero começar um blog sobre relacionamento. Eu tenho experiência em relacionamento, eu gostaria de ajudar outras pessoas a não passarem pelos relacionamentos tóxicos que eu já passei. Ou tóxicos, dependendo do seu acento. Ok. O que eu faço? O que é melhor para você? O que é mais fácil para você? Para mim é mais fácil escrever. Escreva. Para mim é mais fácil fazer um áudio. Faça um áudio. Crie um podcast. Para mim, eu tenho vergonha de falar na câmera, mas não seria um problema. Crie um canal no YouTube onde você não precisa aparecer. Você pode utilizar imagens, você pode utilizar uma série de coisas. A gente vai tratar disso num futuro muito próximo. O fato é, comece. Dê o primeiro passo. Lembre-se, printe essa tela. Essa frase que eu estou dando para vocês aqui hoje, escreva ela em algum lugar. Tudo que hoje é grande, um dia começou do zero. Se você não começar de algum lugar, você não vai crescer. Você não vai se tornar gigante. Você não vai se tornar sequer pequeno. Porque neste momento, se você não começou nada, você não existe do ponto de vista desse projeto que você quer fazer. E o que nos leva ao próximo ponto que eu preparei para falar para vocês, que é o período de maturação. É muito importante que a gente entenda que nada acontece da noite para o dia. Nada aconteceu na sua vida, na minha vida, da noite para o dia. Então, por que é que cargas d'água a gente acredita que quando a gente entra no mundo do marketing digital, como é o nosso caso, mas no mundo onde quer que seja o seu novo projeto, a gente parte do pressuposto que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Pior,
Por que que muitos de nós acabamos caindo no conto do vigário de alguém que nos diz: faça esse meu curso, compre este meu método, faça aqui a minha mentoria, que você vai reparar que em pouquíssimo tempo você vai ter XYZ. Pode até ser verdade, dependendo do tipo de promessa. Por exemplo, eu posso dizer: comece um blog hoje, escreva pelo menos meia hora por dia, que daqui a 30 dias você vai estar muito melhor do que você está hoje. Ok. Mas percebe que não é da noite para o dia? Se eu chego para você e digo: olha, hoje, crie o seu blog, escreva hoje, que amanhã você já vai ter 100 leitores no seu blog. Não vai acontecer. Isso não é por algum motivo. Pode ser que você escreva um artigo, ou faça um vídeo, ou crie um áudio e que aquilo viralize. Mas isso é a exceção da exceção. E muita gente acaba se desanimando quando começa um novo projeto, principalmente dentro do mundo do marketing, porque tem essa ideia errônea de que as coisas vão acontecer da noite para o dia. E se eu começo este projeto da forma certa, pensando os motivos pelos quais eu estou fazendo isso, e entendendo que tudo tem um período de maturação, eu já estou tranquilo com isso. É a mesma coisa de você querer começar a academia, começar a nadar, começar a fazer uma atividade física e depois de uma semana você realmente acreditar que você já vai estar com o abdômen definido, com o seu aparelho cardiorrespiratório muito bem, obrigado, porque você fez uma semana de natação. Tudo demanda tempo. E quanto mais tempo levar, melhor você vai se tornar naquilo que você está fazendo. E você já sabe disso. Aliás, isso é uma das coisas muito interessantes que vai acontecer aqui no nosso projeto. Vai ter muitas coisas, mas vão ter muitas. Vou dar até ênfase. Muitas coisas. Que eu vou dizer aqui para vocês. Que vocês vão dizer: Fábio, mas isso é óbvio. Eu já sei disso. Concordo. E é exatamente quando o óbvio é óbvio que a gente acaba deixando de fazer. Porque eu e minha esposa, a gente tem uma expressão que a gente cunhou na época que nós moramos juntos na Serra Gaúcha. Nós passamos um tempo, alguns meses na Serra Gaúcha, moramos na cidade de Caxias do Sul. E eu lembro que quando nós chegamos, tudo era muito lindo, nós víamos vários parreirais, né? Tinha várias plantações e todo um contexto maravilhoso. E isso aconteceu no primeiro dia, isso aconteceu no segundo dia, isso aconteceu no terceiro dia, isso aconteceu na primeira semana, na segunda semana. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ver parreiral. Por quê? Porque todo santo dia que a gente saía de carro para fazer alguma coisa, a gente passava por um parreiral. E aí, a gente até hoje utiliza a expressão virou parreiral. Porque a gente se acostuma com determinadas coisas a ponto de não enxergar mais que aquilo existe. Porque aquilo meio que se torna parte do cenário. Então vira parreiral. Então vai ser grandes chances de que eu vou trazer alguma coisa aqui para você e você vai dizer: mas Fábio, mas isso é óbvio. Sim. E por que você não fez? E aí você vai se enrolar na resposta. Tipo, veja bem, que sabe... exato. Porque é muito óbvio. Então a gente, normalmente, principalmente quem está começando, o foco tá lá na frente. Não, porque eu preciso da melhor ferramenta para escrever um texto. Sabe qual que é a melhor ferramenta? Word. Word é a melhor ferramenta que até hoje... Depois de 30 anos dando aula de informática, para mim não existe nenhuma ferramenta melhor que o Word. O Word ele coloca negrito, itálico, sublinhado, coloca a formatação do seu texto e exporta você pode salvar em PDF. É maravilhoso. Ah, Fábio, eu não tenho Word porque o pacote Microsoft é caro e eu não tenho tal, mas eu tenho uma conta no Google. Ok, usa o Google Docs. Faz a mesmíssima coisa, quase,
que o Word faz. Não, mas veja bem, é que eu vi que os grandes escritores de blog usam uns... Eu uso a ferramenta do blog. Eu uso uma plataforma chamada WordPress, que a gente ainda vai falar sobre ela, e eu não escrevo meu texto antes, eu não fico lá, eu crio no próprio editor. Se alguém que é destes gurus que dizem que vendem cursos de escrita me disser, veja bem, mas isso você está perdendo tempo. A minha resposta seria, baseado em que você está me dizendo isso? Porque eu já gerei múltiplos dígitos de faturamento escrevendo nisso. Então, para mim, funciona. E eu não perco meu tempo buscando ferramentas adicionais. Por quê? Se está funcionando, eu não tenho por que ficar inventando moda. Então, no começo, o óbvio é, existe uma ferramenta do próprio sistema que permite que eu escreva, que eu insira imagem, que eu coloque lá alguns códigos XYZ. Por que eu vou inventar? Porque alguém disse, não importa o que as pessoas digam, o que importa é o que é melhor para você, o que é mais fácil para você. E o óbvio, normalmente, é a forma mais fácil de fazer alguma coisa. E agora que você entendeu que você precisa fazer, você tem um tempo de maturação, você precisa esperar que as coisas aconteçam, porque elas não vêm da noite para o dia. Tudo isso eu quero amarrar com uma pergunta que você tem que se fazer a todo momento, porque esta pergunta vai fazer com que você se mantenha num nível de excitação muito grande. Por exemplo, eu estou super feliz de estar aqui começando esse projeto. Eu tive que essa semana, nas últimas semanas, estudar sobre criação de podcast de novo, porque eu já tinha esquecido, já faz mais de 7 ou 8 anos que eu criei um podcast. Então, quais são as ferramentas hoje que me permitem fazer as coisas de forma rápida? E aí eu descobri um monte de coisa, eu já criei, já escolhi o novo canal, eu tive que criar o logotipo que vocês que estão vendo a gravação aqui tá vendo na tela, que ainda tá meio desorganizado, tá até erradinho ali, não importa, eu comecei. E pelo fato de ter começado, eu tive que fazer, eu tive que estudar, eu tive que compartilhar, eu tive que mostrar, eu tive que fazer uma postagem dizendo, gente, vai começar! Eu mandei e-mail para as pessoas dizendo, gente, finalmente, toda essa excitação do novo, ela vem, primeiro, sem me preocupar se vai dar certo hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco. Eu não estou preocupado quantas pessoas estão me assistindo ao vivo durante a gravação. Eu não estou nem preocupado se nesse primeiro mês eu vou ter uma visualização, 10, 100 ou 1000. Por quê? Porque o porquê é o porquê. Que é essa última parte que eu gostaria de amarrar tudo. O porquê. Por que você está fazendo isso? Qual é o sentido? Se você escolheu fazer alguma coisa, qual é o seu porquê? Eu vou explicar o meu porquê em fazer isso. Isso daqui, para mim, é a forma que eu tenho de compartilhar informação com as pessoas. Porque eu aprendi ao longo da minha carreira profissional, desde a época do marketing não online, que quanto mais eu compartilhava com as pessoas, mais eu ganhava dinheiro. Olha que coisa interessante. Quando eu era franqueado de uma grande rede de cursos profissionalizantes no Brasil, não existia internet ainda. Eu comecei como instrutor de informática, depois eu virei gerente comercial, diretor comercial, depois me tornei franqueado. Em vários momentos que outros franqueados, ou seja, eu era dono de um negócio ou de uma filial, tá? Se você não está familiarizado com o termo de como funciona uma franchising, é uma marca que permite que você utilize o nome dela e você pode atuar em determinada região ou numa cidade ou num bairro. Como eu morava em São Paulo é muito grande, então cada um nós tínhamos uma área de atuação, eu tinha a minha área de atuação. E o que acontecia? Existiam mensalmente ou a cada 2 meses reunião de franqueados que a gente ia lá para a sede da franchising e era muito comum troca de experiências. As pessoas perguntavam, Fábio, como que você tá lá? Quanto que você faturou esse mês? Como que tá
o seu faturamento, a sua margem de lucro, as suas despesas, como que tá os seus funcionários, e eu sempre compartilhei tudo com as pessoas, sempre. Olha, eu comecei a fazer um troço que começou a funcionar muito bem. Então agora eu estou fazendo eu criei um sistema, sei lá, de telemarketing onde, ao invés de ficar enchendo o saco da pessoa, a gente manda, enfim, blá blá blá. O que eu comecei a perceber? Sem querer, que quanto mais eu compartilhava informação com esses outros franqueados, mais eu era bem visto por eles, mais eles me chamavam para poder. Eu já cheguei a palestrar para funcionários de outras unidades da empresa que eu era franqueado, porque eu tinha feito alguma coisa que tinha dado certo na minha unidade e essas pessoas queriam se entender melhor como fazer, como acontecer, etc. Então, desde muito novo, muito cedo, eu aprendi que quanto mais eu compartilhava informações, mais eu tinha algum tipo de retorno. E aí chega a parte digital na minha vida de marqueteiro, na minha vida de empresário, da minha vida de administrador de empresas. E aí eu percebi que aquilo que eu fazia num contexto muito pequeno, porque eu tinha uma área de atuação que era um bairro, na internet eu não tenho mais limites. Então, tem pessoas aqui que podem estar desde a Coreia até no Canadá. Não existem barreiras físicas mais para que a gente consiga fazer a nossa mensagem chegar nas outras pessoas. Então, quando eu venho e resolvo mostrar para as pessoas através de um podcast, através de um canal do YouTube, através de um blog, através de uma série de ferramentas que me permitem fazer com que a minha mensagem chegue em outras pessoas, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou levando a minha mensagem para as pessoas. O que isso significa? Que eu estou levando respostas a problemas que as pessoas têm. Então, você que está aqui, você está aqui porque você tem algum problema. Ou um problema, ou um desafio, ou uma necessidade futura. Você quer aprender a... Você pode estar aqui porque você quer aprender a ter um blog, você pode estar aqui porque, de repente, em alguns episódios eu vou falar sobre, sei lá, o canva.com, como que eu crio logotipos no Canva. De repente a pessoa chegou porque ela quer saber especificamente sobre aquilo, ela não quer nem saber de marketing. Ela tem lá um trabalho que ela precisa fazer na empresa dela, ela já é funcionária, está muito bem, obrigado, e ela me descobriu. Ela descobriu porque eu publiquei esta informação na forma de vídeo, texto, áudio, não importa. Aí essa pessoa chegou a mim. E aí ela olha se a informação que eu estou transmitindo para vocês é relevante, é importante, resolve este desafio que você está passando, automaticamente você confia em mim, porque eu estou resolvendo o problema que você estava procurando e achou. Com isso aumenta a minha autoridade, porque você vai me ver como uma pessoa que sabe resolver os problemas, porque não só resolvi o seu, mas se você continua comigo, se você entra, por exemplo, na minha lista de e-mails, e lá todo sábado eu mando uma newsletter sobre uma série de coisas, você começa a entender mais sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre como eu vejo o mundo, sobre como eu penso, e aí você resolve estar mais próximo, mais próxima. E aí, em algum momento, eu vou fazer uma oferta para você. Em algum momento, você vai descobrir que eu tenho produtos e serviços. Vários produtos e serviços. E aí, neste momento, vai acontecer um negócio muito louco. Você vai olhar e falar, se gratuitamente ele já entrega tudo isso que ele entrega, eu quero ver como que é esse negócio pago dele. Porque se gratuito já é bom, o pago tem que ser melhor ainda. Primeiro ponto, maravilhoso. Segundo ponto, pode ser que você não esteja interessado naquilo que eu vou vender para você, que eu tenho disponível para você. Não importa. O fato de você me acompanhar, o fato de você saber que eu sou um resolvedor de problemas dentro deste mundo do marketing, depois de você ter visto que eu sou autoridade e sei do que eu estou falando, não importa se você vai comprar alguma coisa, algum produto ou serviço. Toda vez que você tiver alguém
precisando de algo dentro desta área de atuação que eu atuo, você vai dizer, olha, vai lá, porque tem um cara num podcast, no YouTube, num blog, que pode resolver esse problema que você está passando. Eu não precisei, porque graças a Deus eu já blá, 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 então eu não fiz, não comprei, não faço parte de nenhum treinamento, curso, mentoria, blá, blá, blá. Mas olha, pelo menos começa a segui-lo, porque aí você vai ver se funciona para você. E este é o segredo do marketing. Se você que está aqui, ou me assistindo ou me ouvindo, você já ouviu isso inúmeras vezes. Que a propaganda é a alma do negócio, que nada como o boca a boca. O que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo aqui no digital, utilizando as ferramentas digitais, nada mais é do que utilizar o velho e bom marketing tradicional. Que é, se eu entrego um serviço de qualidade para as pessoas, essas pessoas vão falar bem de mim para outras pessoas. Existe até a chance delas comprarem alguma coisa de mim. Mas ainda que não comprem, não importa. O que importa é, eu estou semeando. E eu não estou me preocupando com a quantidade da minha colheita. E este nosso primeiro episódio é sobre como se transformar, como nos tornarmos grandes, entendendo que nós temos que começar do zero. Então eu estou aqui falando de mim agora nesse ponto, de que o porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho uma empresa, é uma empresa que precisa ter um faturamento, porque senão eu não teria uma empresa, eu teria uma ONG. Essa empresa, eu utilizo a estratégia do marketing de conteúdo, que é ajudar as pessoas, não importam quem, porque eu sei que o resultado vem porque é uma fórmula já comprovada desde que o marketing é marketing. É assim que funciona. E o mais legal, eu amo falar sobre isso, eu amo trabalhar com isso, eu amo o que eu faço. Eu amo ajudar pessoas a se desenvolverem através do marketing de produtos e serviços digitais. Eu amo. Quando eu tinha uma outra área de atuação, que eu amava, porque eu também ajudava as pessoas a se organizarem e a conseguirem mudar as suas vidas através da obtenção de um reconhecimento, de uma nacionalidade. Por que eu migrei? Porque para mim aquilo ficou pequeno. Porque eu sei que eu posso ajudar muito mais pessoas. E aí você consegue, você que está ouvindo talvez não consiga, talvez você até consiga perceber no meu tom de voz. Mas quem tá aqui ao vivo comigo percebe o quão feliz eu tô de fazer isso. E isso eu quero que você anote. Por quê? Qual é o seu porquê? Qual é o seu sentido? Você está fazendo isso por quê? Qual é o sentido disso que você está fazendo? Ou que você quer fazer? Porque isso é a coisa mais importante para dar certo. Se você tem muito claramente qual é o seu porquê, você vai esperar o período de maturação, você vai conseguir se desenvolver, você não vai se preocupar com medo, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, não vai, nada vai importar. Por quê? Porque você sabe qual é o propósito daquilo que você está fazendo. Você sabe qual é o objetivo que você quer atingir e aquilo que você está fazendo porque você ama, você escolheu. Por isso que eu disse em determinado momento, não importa o que você quer fazer, faça aquilo que é mais gostoso. Ah, eu prefiro escrever, eu prefiro gravar, não importa o quê. Faz aquilo que para você faz sentido, que você vê sentido, porque aí não importa quais serão os desafios que vão acontecer, tudo que é novo, tudo que é desconhecido, a gente vai topar com algumas situações que a gente não está preparado. Por mais que a gente se prepare, vão ter situações que a gente vai topar que tipo, eita, eu não tinha pensado nisso, e agora? Só que aí se você está imbuída desse propósito de que, cara, tudo faz parte do aprendizado. E isso eu aprendi depois de muito tempo.
eu me focava muito no resultado e eu não curtia a jornada, eu não curtia o caminhar até chegar àquilo. E eu confesso que isso me me tirou muita alegria de muitos momentos, principalmente naquele momento que eu falei para vocês, que eu estava produzindo muito conteúdo, sem parar e pensar: "Espera aí, por que que eu estou produzindo tanto conteúdo? O que que eu quero mesmo?". E termino esse nosso bate-papo de hoje fazendo um outro convite para você. Além de você estampar, imprimir essa frase: "Tudo que hoje é grande, um dia começou do zero", talvez seja importante também você escrever, deixar um post-it aqui no seu computador ou perto do seu local de trabalho, perto da onde você vai começar esse novo projeto, com o porquê. Eu decidi começar a produzir conteúdo sobre marketing digital porque eu quero ajudar outras pessoas a terem o mesmo sucesso e a vida maravilhosa que eu tenho. Eu não posso sair desta vida sem ter compartilhado e ajudado outras pessoas a terem exatamente isso que eu tenho hoje. Hoje eu vivo uma vida dos sonhos, vindo de uma situação muito complicada, vindo de muitos de vocês conhecem a minha situação, da mais quase não era extrema pobreza, mas foi bem complicado chegar onde eu cheguei e deu certo. E eu hoje vivo uma vida que se alguém tivesse me falado que eu viveria, eu daria risada, falaria assim: "Tá bom, senta lá, Cláudia. Óbvio que isso nunca vai acontecer". E deu certo. E eu descobri, e eu sei como faz. Então eu tenho a necessidade de compartilhar, porque quanto mais pessoas tiverem este benefício e viver esse sonho, mais realizado eu vou ficar. Então, se hoje eu começar a fazer algo e tiver difícil, tiver complicado, tiver acabou a luz, deu errado, a gravação ficou ruim, eu vou ter que refazer, não importa. Eu tenho que refazer, sabe por quê? Porque o meu propósito é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor da mesma forma que alguém me ajudou quando eu comecei e isso eu acho importante. E aí você vai se lembrar do seu porquê. Então, convido você a escrever aí qual é o seu porquê, porque ele vai servir nos momentos de dificuldade, nos momentos que as coisas estiverem um pouquinho mais complicadinhas e que você talvez vá pensar em desistir, talvez não vai estar lá, ai, mas esse período de maturação está demorando muito. Lembra do porquê? Dá uma olhadinha ali e fala assim: realmente, não tem tempo ruim. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso por fazer. Eu estou fazendo isso por um propósito. Tá bom? E eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que está comigo nesse projeto. Quero agradecer você que está aqui ao vivo comigo na gravação. Eu quero agradecer você do futuro que está ouvindo esse podcast, que está compartilhando esse podcast. E eu não poderia terminar sem antes fazer alguns pedidos. Você que está aonde quer que você esteja, eu não sei se você está vendo no YouTube, eu não sei se você está vendo na Apple, eu não sei se você está vendo no Deezer, eu não sei se você está no Spotify, se você está no meu blog, não importa. Eu preciso que você, assim que terminar agora, assim que eu apagar as luzes, eu preciso que você escreva um depoimento, que deixe aqui um testemunho, que deixe um comentário aonde quer que você esteja acompanhando esse projeto, para que eu entenda se está fazendo sentido para você ou não. Pode ser um comentário no YouTube, pode ser assim que terminar na caixa de comentários, pode ser nas plataformas, dê um feedback. Tem várias plataformas que você consegue inclusive colocar uma estrelinha, né, de 1 a 5. Então, eu gostaria muito de contar com a sua colaboração para que você me dê um feedback do que você achou, do que você se serviu para você, o que serviu, o que é que você ouviu ao longo desse tempo que nós estivemos juntos, que fez sentido para você. Porque tem vários pontos importantes e eu sei que eu vou, e o meu objetivo é pegar em pontos específicos da trajetória e da jornada de vocês. Então, pode ser
que quando eu falei sobre o medo, você tenha se identificado mais e que deu um start. Pode ser que quando eu falei de repurposing o seu conteúdo em vários lugares, isso foi uma sacada que você falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por favor, escreva aqui qual foi aquela coisa ou aquelas coisas que você ouviu e que falou, meu Deus, eu não imaginava, eu estava aqui só lavando a minha louça ouvindo esse podcast, eu estava aqui só preparando no trânsito, não sei aonde, e eu quase que eu tive que parar para anotar isso, porque isso realmente pode ser aquela informação que eu estava esperando para poder mudar o meu jogo, para poder realmente sair do ponto que eu estou e ir para onde eu quero. Então, para mim é muito importante esse seu feedback, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Auctoritas Insights.